que você acha que eu passo mais frio no inverno? Aqui na França ou lá no Canadá? Eu te garanto que você vai se surpreender com a minha resposta. Oi para todo mundo, eu sou a Vânia e sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. Hoje eu vou falar do quê? De inverno, de frio, de passar frio. Eu sempre sou questionada sobre o frio, onde que é mais frio, se é aqui na França, se é lá no Canadá. Vamos dar uma contextualizada, gente, porque o país é uma coisa grande, né? São várias regiões, tem regiões mais frias, mais quentes. Lá no Canadá, por exemplo, tem a parte de Vancouver, que não é tão fria assim, e em contrapartida, Quebec é você viver na neve. Eu sempre falei que essa ideia que a gente tem de inverno, de frio no Brasil, não tem nada a ver com frio real, né? Não tem nada a ver com frio de verdade. Por exemplo, passar um final de semana em Campos de Jordão, seja na época mais fria do ano, não tem nada a ver com o frio, que é o frio que a gente conhece do Canadá, por exemplo, ou mesmo aqui na França, eu diria, porque faz muito frio em alguns lugares. Então, essa idealização do inverno romântico, bonito, neve na montanha, é muito na teoria. Na prática, gente, eu já falei aqui, ó, acho que algumas vezes, que o frio, ele não é tão simples assim, lindo, maravilhoso. O frio, gente, ele pode se tornar um problema para sua vida, um problema nas nossas vidas. Então, quando, por exemplo, eu coloco um vídeo, como eu fiz o da semana passada, que é lá nas montanhas da neve, é maravilhoso. Só que aquilo é a parte boa do inverno. Você sobe lá na montanha, você faz, né, um passeio que é muito, muito legal mesmo. É maravilhoso a imagem, né? A neve é uma coisa muito bonita. Mas quando ela tá todos os dias no seu dia a dia, ela se torna um problema. Lá em Toronto, por exemplo, e mesmo em Quebec, onde tem muito mais neve que aqui, pegar ônibus e trabalhar, coisas práticas, coisas simples do dia a dia, se tornam chatas. Então essa visão que a gente tem da neve, ela é bonita quando ela tá lá na montanha, até porque ela tá mais bonita lá. Quando vem, né, pra vida real, pra neve na rua, é feio, é sujo, é tudo cheio de água. Então essa neve bonita, por exemplo, como eu mostrei no meu vídeo da semana passada, se você não viu, veja, não é, né, é uma parte da realidade da neve. A outra parte do inverno é super complicado. Esse é o primeiro inverno que eu tô passando aqui na França, então eu só tenho um pra falar, mas é sobre esse um que eu vou fazer uma comparação com lá o Canadá, que eu passei 6 invernos. Eu me lembro que um dia eu tava conversando com alguém no grupo do Facebook que morava na Espanha e que hoje mora no Canadá, e me falou assim: você vai passar muito frio na Europa do que no Canadá. E eu, o que é isso? Não é possível. Lá na França não faz menos 10, não faz menos 15. Gente, a pessoa estava certa. Eu passei mais frio aqui na França do que lá no Canadá. Calma que eu explico, por isso que eu vim colocar até essa roupa vermelha aqui, colorida, para comemorar que o frio está acabando. Hoje, por exemplo, está 20 graus do lado de fora e a gente está no final de fevereiro. Fevereiro no Canadá, gente, eu me lembro de estar atolada na neve, literalmente, porque ainda é muito frio, principalmente na parte Quebec do Canadá. Então aqui tá 20 graus do lado de fora, mas aqui dentro não está tão quente assim. Eu tô com essa camiseta, mas eu tô com um pouco de frio. E era essa a questão que eu não entendi quando essa pessoa me falou sobre o fato dela passar mais frio aqui na Europa do que no Canadá. Gente, por que isso acontece? O Canadá é um país muito frio, certo? Então as casas, os prédios, tudo é mais preparado para esse frio intenso. Até porque, gente, se eles não se preparassem desse jeito, as pessoas iam morrer. Você imagina? Por exemplo, no Quebec, eu lembro de passar um mês inteiro, de janeiro, por exemplo, no menos 20, menos 15, menos 30. E se você não tiver uma casa muito bem estruturada para segurar o calor dentro da sua casa, primeiro que você não vai conseguir viver, e segundo que a conta de energia vai custar muito caro, porque a gente tem aquecedor. Aqui não é assim. Então o que acontece? A Vânia passou mais frio aqui do que lá. Calma. Teve uma vez no Quebec que eu passei muito frio. Foi o primeiro ano que eu tava lá, a gente teve muito problema. Mas foi porque a casa que a gente morava, o aquecedor, ela não funcionava direito. Mas a minha visão geral do Canadá, quando eu entrava dentro de casa, e mesmo que do lado de fora tivesse menos 20,
a casa, o prédio, né, o apartamento, ele é feito de um jeito para manter aquele calor do lado de dentro. Então eu, por exemplo, estava sempre de short, juro, de short, às vezes de chinela havaiana. Eu lembro de um vídeo que eu fiz lá em Quebec que eu falava, gente, lá fora tá 20, aqui dentro eu tô de short. Eu passei o mês de janeiro inteiro aqui na França de meia, sabe meia, essas meias grossas, de tanto que o meu pé fica gelado. E eu nunca tive esse problema no Canadá. Aí você olha direito pro apartamento que eu moro, você fala, meu Deus, como que eles podem fazer esse tipo de apartamento no lugar que faz frio? Por exemplo, o chão lá do Canadá normalmente vai ser carpete, vai ser madeira. Aqui, gente, é piso, sabe piso frio? Aí você fica, piso frio com inverno não combina. Então você põe o pé no chão, gente, seu pé congela. E eu tive até um problema no meu pé, coisa que nunca aconteceu comigo no Canadá, de ter um choque térmico, do meu pé ficar muito inchado e eu ter que ir no médico. E eu descobri foi por causa de um choque térmico do frio com, por exemplo, a água quente, tomar um banho. Eu tive esse problema no pé, uma coisa que eu nunca tive no Quebec, por exemplo, mesmo passando o Réveillon mais frio da minha vida, que eu lembro que estava quase menos 40, num Réveillon lá em Ville de Quebec, e eu nunca tive esse tamanho de problema por conta do frio. Se a casa não está preparada, se ela não tem todo esse aparato que nem tem lá no Canadá, você vai acabar passando mais frio do que lá. Você me pergunta, não tem aquecedor na sua casa, na França? Claro que tem, mas ele não foi feito, eu acredito, ele não foi pensado da mesma maneira que ele foi pensado lá para o Canadá. Mesmo que o aparelho pode ser até o mesmo, mas até o lugar estratégico que eu acho que ele é colocado na casa não é igual. E aqui, por exemplo, o espaço, o tamanho do espaço, lá no Canadá eu diria que no mesmo espaço eles colocariam 2, e aqui só tem um, e que funciona mais ou menos. Então não tem toda essa preocupação com o inverno, porque eu acredito realmente que todos os invernos devem parecer com esse que eu tô passando, né, que tá acabando. Ainda bem. É importante lembrar que aqui na França eu não tive nenhum dia que fez -5. Se fez foi durante a madrugada. E a gente tá aqui nas montanhas, uma parte que teoricamente já faz mais frio. Quando você vê, por exemplo, que eu posto uma foto aqui da cidade, a gente tá numa cidade que tá no meio das montanhas. Então, para você ver a neve bonita, linda daquele jeito, você tem que subir. A neve, quando ela chega aqui embaixo, ela já chega como chuva. Então a gente não tem acúmulo de neve aqui, não tem neve na rua. Caiu, sei lá, 3 dias um pouco de neve e logo derrete. E lá no Canadá, não, né, gente? Você vê, você já viu, vou pôr umas fotos aí, do acúmulo de neve, da quantidade de neve que tem na rua. O frio e a neve, gente, eles são coisas diferentes. Como assim? Sim, eles são coisas diferentes. Às vezes cai muita neve e não tá muito frio. Às vezes não cai neve e tá muito frio, então é bem relativo, tá? Então, gente, no Canadá faz muito mais frio que na França, mas a minha experiência até esse momento é de falar que, na prática, eu passei mais frio aqui na França. Eu sei que se eu mudo de apartamento, vou para um apartamento que é mais preparado para esse frio, por exemplo, eu vou sentir muito menos. Até porque hoje, gente, tá 20 graus lá fora. Imagina, 20 graus no final de fevereiro. Se você olhar no termômetro lá em Toronto, ou mesmo em Quebec, eu tenho quase certeza que vai estar negativo. Mas mesmo assim, eu tô com um pouco de frio aqui dentro. Eu preciso ficar, por exemplo, de meia. O quê? 20 graus? Você tá de meia? Tô. Porque a casa ela ainda não esquentou. Ela ficou muito tempo no frio, esse prédio, por exemplo, que não é um prédio tão antigo assim, tá bom? Não é um prédio ruim assim, fala, nossa, onde que ela mora? Não, é um prédio normal, mas é um prédio que eu acho que, como todos os outros, é que eles não têm toda essa preparação. Então ele está frio. Então às vezes eu tenho mais frio aqui dentro do que lá fora. Se eu sair lá fora, por exemplo, eu não preciso dessa meia que eu tô aqui dentro de casa, entendeu? Então é muito relativo o inverno e como que a gente vive ele. Tá vendo? Não depende só da temperatura que tá lá fora, não depende só da neve que cai, depende de um conjunto de coisas. Eu sempre falo de contexto e nesse contexto, nesse momento, eu posso afirmar que eu passei mais frio aqui na França do que no Canadá. Mas a gente pode mudar isso, né? A gente pode colocar um aquecedor, a gente pode mudar o prédio, a gente pode mudar de casa, a gente pode resolver esse problema. Mas do lado de fora, não tem comparação. Hoje está sol, muito bonito, tem neve nas montanhas, como eu falei, lá longe, lá em cima, então você tem que subir, e não tem neve na rua, tá assim, primavera, e é uma coisa que eu nunca vivi lá no Canadá, por exemplo, ter 20 graus em fevereiro. Mas ainda passando um pouco mais de frio aqui dentro do que lá fora, você vai me perguntar, então você prefere passar frio no Canadá, passar o inverno no Canadá? Eu vou falar, não, com certeza não.
porque eu sempre falei que eu não tenho problema com o frio, só o frio, é a duração desse frio, né? A duração dos invernos no Canadá, os invernos eles são longos, infinitos, não acabam nunca. Lá para março você tem neve, tem frio, abril e aí vai. Outra coisa que me surpreendeu aqui na França e que não me deixou muito feliz, mas assim, não sei se é todo inverno assim, é a quantidade de céu cinza, a quantidade de dias que tem chuva e céu cinza. Como eu falei, a gente está no meio das montanhas, então lá em cima às vezes está super cinza aqui embaixo, o céu completamente fechado, você sobe lá para as montanhas, o sol tá lá em cima, porque porque as nuvens elas descem aqui e elas ficam na cidade. Então tem todas essas montanhas em volta, aqui lá em cima tá lindo, maravilhoso, o sol, e aqui completamente fechado, um céu super baixo. E isso, gente, pra mim é super depressivo. Então essa parte do céu cinza, da quantidade de chuva, de ficar semanas, eu acho que eu passei semanas aqui sem sol, então isso impacta muito. E lá no Canadá, num outro ponto de vista, mesmo que tem neve, tem sol. Então tá vendo? Então é bem diferente, é bem relativo, depende de muita coisa. A gente não dá pra avaliar o frio só com o frio que a gente passa quando a gente sai pra rua, é um contexto enorme. Eu não gostaria de estar vivendo nesse momento num lugar que tivesse muito frio, porque o frio, como eu já falei, ele mexe muito com o psicológico da gente, né? Mesmo que a gente fala que não sei o que, blá blá blá, que a gente adora o frio, não é a mesma coisa que viver 6 meses do ano no frio. Então o frio ele mexe sim com o psicológico da gente. Eu acho que nesse momento é muito importante a gente ter poder sair, poder ver o sol e sem muita roupa de frio, sem estar congelando. E isso pra mim faz toda a diferença no dia a dia de uma forma geral. Gente, pra te dar uma ideia de como que tá o verão aqui, eu tô aqui fazendo um vídeo, tem uma pessoa do lado de fora sem camisa, limpando a sacada, tá vendo? Sem camisa no inverno. Quando que isso aconteceu no Canadá? Ai, que engraçado. Enfim, é isso por hoje, gente. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Se você já passou frio, onde que você mora, se você não passa frio. Se você ama o frio, se você detesta o frio. Se você mora no Canadá, ou na França, ou na Europa, etc. Comenta aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz. Sou muito curiosa para saber o ponto de vista de vocês. Não se esqueça, claro, de se inscrever no meu canal, se você não é inscrito. De dar um like no vídeo e de compartilhar com seus amigos. Um beijo muito grande, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!